Desde que estreou na Copa do Brasil, ninguém marcou tantos gols quanto o Verratti. 83 jogos pelo Vasco, 45 participações em gols. Apenas com as bolas que ele colocou na rede, o clube já ultrapassou os 20 milhões de reais em premiações. Isso sem contar o dinheiro da garantia pela permanência na elite nas últimas 2 temporadas. Mas há quem diga que ele não é o suficiente, porque fora da grande área ele não consegue prosseguir com as jogadas, ou até mesmo porque dizem que com a bola no pé, o argentino é péssimo. Porém, enquanto ele estiver garantindo resultados pro Cruz-Maltino, não existe a menor possibilidade de cogitarmos a saída de Verratti dessa equipe. O centroavante é o começo, o meio e o fim desse time. Pelo simples fato de que se não for ele, ninguém decide. E enquanto dependermos dele e de jogadas que dependam de finalizador na área, ele continuará sendo o grande protagonista do Vasco. Contra o União foi um gol e um pênalti sofrido, porém era para ter sido muito mais se não tivesse sido o goleiro adversário. Afinal, foram incríveis 8 finalizações no jogo, 8 duelos ganhos e 3 faltas sofridas. A gente se acostumou a dizer que existe jogador de jogo grande e de jogo pequeno. O Verratti se tornou apenas um matador. Ponto final. Não existe adversário para ele. Ele crava e ponto. Na temporada são 7 participações em gols em 8 jogos. São esses números que o definem e é isso que o torcedor precisa começar a entender. O Verratti tá ali na frente para ganhar jogo, como ele tem feito desde quando chegou ao Cruz-Maltino. Ele é um finalizador e não a peça para fazer o jogo acontecer. Para isso estamos contratando 2 pontas criativos e temos um meio cheio de peças para isso. Para se ter uma noção, no último Brasileirão a média do atacante em passes certos não chega nem a 10 por partida. Sabe por quê? Porque essa não é a função dele. Errado é quem o coloca longe do gol para jogar. Os números que precisamos nos atentar são os que o colocam como dominante na área. E é em cima desses dados que precisamos valorizar o nosso homem-gol. E principalmente que a nossa equipe precisa jogar em cima dele. Foram quase 3 finalizações por partida no Brasileirão também, 13 duelos ganhos por jogo e 2 faltas sofridas também. O envolvimento do Verratti no jogo do Vasco não está no trabalho com bola, mas sim nos espaços que ele pode gerar para ele finalizar e também para os companheiros finalizarem. Os números, mais uma vez, mostram isso. Passar a bola talvez seja a atividade mais fácil da partida, mas se juntarmos as disputas por bola e finalizações por jogo, ele tem o dobro de participações nessas valências em comparação com passes certos. Porque esse é o Verratti. Não esperem um jogador que não existe no nosso centroavante. Ele tem uma média de 1 gol a cada 2 jogos com times medianos no Vasco, fazendo o jogo dele. Imagina só se a nossa equipe contribuísse o mínimo com o seu jogo. Só para lembrar, atual artilheiro da Copa do Brasil, um dos 4 artilheiros do Brasileirão, artilheiro do Carioca nessa temporada e contagem aberta na Copa do Brasil. O Vasco jamais encontraria um substituto para ele no mercado. Portanto, vamos valorizar um pouquinho o centroavante que a gente tem.